Podem ir abrindo suas Bíblias, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Essa, então, é a mensagem do culto da virada, neste finalzinho de 2020, visando aqui uma palavra de conforto e de motivação para enfrentarmos o ano de 2021. Antes da leitura, eu quero dizer que o cristão ele tem que ter um equilíbrio entre o otimismo e o realismo. O otimismo no sentido de saber que nada do que acontecer estará fora do controle dos propósitos de Deus para este universo e principalmente para o seu povo que está nessa terra. Esse é o maior otimismo que um cristão pode ter. Mas um realismo em saber que a própria palavra de Deus fala de um final trágico, caótico. E é lógico que nós não estamos ainda nesse final caótico de todas as coisas, mas é lógico que muita coisa acontece preparando o mundo para aquele fim catastrófico do livro do Apocalipse. E grande parte daquele final catastrófico não será presenciado pelo povo de Deus, porque vai haver um momento em que Deus vai retirar o seu povo dessa terra antes de consumar o derramamento da sua ira. Sim, eu tenho crido desde a minha infância praticamente, né? Eu sou crente quase desde criança. Mas eu quero então dar uma palavra no sentido de estarmos preparados, caso 2021 seja um ano de mais alguns passos na preparação do mundo para um final difícil, nós estaremos preparados pela palavra de Deus para enfrentá-lo. Amém, queridos? Então, o texto anunciado, Filipenses 3, do 13 ao 14, nos diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que é, em algumas versões, a suprema vocação. Eu gostaria de olhar para algumas partes desse versículo separadamente e extrair delas lições para a nossa vida nesse novo ano. Primeiro eu quero falar sobre a expressão, não que eu já o tenha alcançado. Quem está dizendo isso, queridos, é o apóstolo Paulo. Um homem de uma maturidade, de uma intimidade com Deus, de uma autoridade espiritual, talvez nunca vista em outra pessoa, a não ser no próprio Cristo. E ele vem aqui na sua carta dizer, gente, eu ainda não cheguei ao máximo onde posso chegar. Eu ainda não cheguei na plenitude da vocação para a qual Deus me chamou. Então, primeiro fica aqui uma lição de humildade, que a gente vê às vezes um crente que cá para nós não chega à estatura cristã do apóstolo Paulo, que parece se achar, né? Se acha muito espiritual, se acha fervoroso, se acha melhor do que outros, se acha até no direito de julgar outros considerando-os inferiores a ele. Paulo não era assim. Paulo chegou a dizer, eu sou o principal dos pecadores. E ele diz aqui, eu ainda não alcancei o prêmio máximo da soberana vocação para a qual fui chamado, reconheço isso, mas uma coisa eu faço. E aqui eu quero entrar na segunda expressão do versículo para comentar nessa noite. O que é que ele diz, uma coisa faço? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Queridos, o cristão não pode estar preso aos acontecimentos do passado. O passado é importante para nós. Também não devemos apagá-lo de nossa lembrança, porque temos no passado lições aprendidas, fatos que devemos nos lembrar para talvez não incorrermos no mesmo erro outra vez, para sabermos que como Deus esteve conosco naquela situação passada, vai estar de novo nessa nova situação. Então o passado ele não precisa ser, você não precisa tentar apagar o passado de sua mente, até porque ninguém aqui, graças a Deus, sofre de amnésia.
Mas o que Paulo está dizendo, é quando diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo o seguinte: eu não vou mais considerá-las como algo que me prendam, que me amarrem. O trauma sofrido por mim não vai me deixar com medo de tentar outra vez. O trauma por aquilo que não deu certo não vai me tirar a coragem de tentar outra vez, de recomeçar, de refazer, até porque nós cremos em um Deus que refaz, que reconstrói, que restaura, que dá nova oportunidade. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é não fazer das coisas do passado algo que lhe prenda, algo que lhe tire a confiança de que Deus está com você, de que Deus tem algo melhor para você no futuro. É a superação do trauma que nós sofremos com aquela situação do passado. E ele diz que depois de se esquecer daquilo que ficou para trás, de não se prender a essas coisas, ele diz: e avançando para as que diante de mim estão. E aqui, queridos, quando ele diz que tem certeza que vai avançar para aquilo que está diante dele, primeiro é uma declaração de fé. Ele não sabe o que vai enfrentar. Paulo, quando escreveu essas palavras, ele não sabia exatamente que destino lhe aguardava. E sabe, querido, sabe o que aguardava Paulo? Prisão e decapitação. Paulo foi decapitado por causa do evangelho. Mas sem saber o que lhe aguardava, ele dizia: eu vou avançar, eu vou para cima daquilo que está diante de mim. Eu vou partir contra o que virá de encontro à minha pessoa. Aquilo que vier contra mim, eu vou contra primeiro, eu vou avançar. A postura do cristão deve ser a de avançar, não a de se recolher, não a de temer, não a de voltar atrás, não a de desistir. O que Deus mandou Moisés dizer ao povo, quando o povo estava com medo de avançar por causa do Mar Vermelho à sua frente? Qual foi a palavra de Deus a Moisés? Diga ao povo o quê? Diga ao povo que marche. O meu povo tem que andar para frente. Não são os obstáculos que têm que deter a tua caminhada, é você que tem que passar por cima dos obstáculos, meus queridos, porque maior é o que está em você do que o obstáculo que está à sua frente, amém? E mesmo sem saber que obstáculos estarão à sua frente, de uma coisa você já sabe: que nenhum deles será menor do que o Deus que está com você, amém? Então você pode dizer com fé: eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. É uma palavra de coragem, claro, consequência da fé, porque aquele que crê, ele tem medo, mas ele supera o medo. Sabe, o medo foi alguma coisa que Deus colocou na nossa genética. O medo é alguma coisa que às vezes nos faz pensar melhor, planejar melhor como enfrentaremos aquele adversário que parece mais forte do que nós. Mas o medo jamais deve ser algo que nos paralise. O medo deve ser algo a ser superado pela fé, não por causa da nossa força pessoal, pela força do nosso caráter, do nosso braço, mas pela nossa fé em Deus, pela confiança em que Deus estará conosco, de que mesmo ao errarmos, Deus estará lá para nos corrigir o caminhar. E eu quero lembrar duas promessas bíblicas que eu acredito que estavam na mente do apóstolo Paulo quando ele disse que iria avançar para o que estivesse diante dele. Primeiro, uma promessa do próprio Cristo Jesus. Nesse mesmo texto que nós lemos, quando efetuamos o batismo dos 3 irmãos, quando Deus diz, fazer discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus conclui assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, querido, você pode começar o novo ano sem saber o que vem por aí. E eu acredito que vem muita coisa boa, mas eu também acredito que vem muita luta, muita dificuldade. Talvez alguns de nós vamos enfrentar perdas de várias naturezas. Mas, independente de saber o que vai acontecer, a gente sabe que Jesus estará conosco todos os dias até o final de 2021, até o final de 2022, 23, 24, até o último dia de nossa existência na nossa terra. E tem uma outra promessa bíblica que está lá em Isaías, no capítulo 43.
Eu vou ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te ajudo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Eu vou falar alguma coisa que pode ser óbvia, mas que eu acho importante ser lembrada nesse momento. O texto não diz assim: se passares pela água, eu serei contigo. O texto não diz: se passares pelo fogo, ele não te queimará. O texto não diz se. Qual é a palavrinha no lugar do se? Quando passares. Ou seja, eu já estou te avisando, meu filho, que você vai enfrentar águas e águas turbulentas, e águas profundas, águas bravias, vagas procelosas, como cantamos no primeiro hino desse culto. Mas quando você estiver passando por meio dessas águas turvas, quando você estiver passando pelo meio desse fogo que gera desconforto, que você não vê o que tem do outro lado do fogo, você não sabe quando acaba, você por um momento pensa que não vai poder chegar do outro lado do fogaréu, mas aí Deus diz: quando você passar por essas circunstâncias, eu estarei lá com você, eu estarei com você, e a água não vai conseguir afogar você, e o fogo não vai consumir você, porque você vai passar por dentro da água e pelo fogo aqui, ó, seguro na minha mão. Ele deixa isso muito claro quando diz: você é meu, fui eu que te criei, fui eu que te formou, eu sei por onde você pode passar, eu sei o que você pode aguentar. Deus nunca permitirá que você enfrente inimigos que você não possa derrotar, porque Ele mesmo é quem está com você no enfrentamento desses inimigos. E Paulo fala, queridos, num avançar destemido, progressivo, contínuo. Mas há um outro texto bíblico que dá uma orientação que dá duas orientações muito importantes para que nós consigamos caminhar dessa maneira corajosa, crente, fervorosa. E eu quero concluir com esse versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler para você. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o peso do pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Esse avançar aqui, esse seguir em frente, tem duas orientações que precisam ser observadas para que consigamos esse avançar corajoso e confiante que o apóstolo Paulo descreve. Primeiro, deixando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Meus amados, às vezes fraquejamos por causa do nosso pecado. Quanto mais pecamos, menos experimentamos o poder de Deus na nossa vida. Quanto mais pecamos, menos conseguimos confiar nas promessas do Senhor. Quanto mais pecamos, menos sentimos o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso a palavra orienta: ora, você que quer seguir em frente, você que quer seguir olhando firmemente para Cristo, procure se desembaraçar do pecado. Procure parar de fazer aquilo que você sabe que não deveria estar fazendo como servo de Deus, como filho de Deus, porque o pecado é como um peso amarrado ao corpo do atleta, que vai diminuir a sua performance, vai retardar a sua chegada lá na meta final. E uma segunda orientação que o texto nos dá: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Muitas circunstâncias vão tentar desviar os seus olhos de Cristo. Talvez o procedimento e palavras de irmãos na fé
vão ser objetos usados pelo inimigo para tirar o seu olhar de Cristo e direcionar o seu olhar para a decepção que o irmão lhe causou, para algo que seja tentação para o seu corpo. Mas aí o crente tem que sempre olhar para Cristo. Eu não sou daquela teoria de que não devemos olhar uns para os outros. O apóstolo Paulo mesmo fala que nós devemos olhar para ele, o apóstolo Paulo, como exemplo humano a ser seguido, mas na proporção em que ele seja exemplo de Cristo para nós. Então, querido, se você tiver esses dois cuidados de procurar a santidade, o desprendimento do pecado, de todo tipo de pecado, e aqui, para ser breve, eu não vou citar muitos exemplos de pecado, mas isso é importante para que a sua caminhada seja essa, do apóstolo Paulo, esquecendo do que para trás fica, avançando com confiança, com força, para vencer, para superar, para não ser detido pelas águas, para não ser detido pelo fogo, desembaraçando-nos do pecado e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo. Eu quero terminar dizendo que muitas promessas de Deus, para se cumprir nas nossas vidas, muitas delas, há promessas que são incondicionais, mas há muitas promessas de Deus para o seu povo que dependem de posturas nossas, de busca, de santificação, de dedicação, de fé, de atitude, e que nesse 2021, queridos, você, na bonança, nas conquistas, nas curas, nas bênçãos, seja um crente firmemente apegado a Deus e sempre agradecido e reconhecido de que tudo de bom veio dele. Mas que também, naquela hora da adversidade, da doença, do problema financeiro, da decepção causada por alguém da família ou até da igreja, você continue sendo esse crente firme, apegado a Deus e que está disposto a deixar para trás aquilo que não é de Deus para você e a prosseguir firme em frente, avante, até chegar no prêmio supremo que todos nós receberemos, que é o galardão da vida eterna no céu. Que se nós tivermos essa fé e esse cuidado com a vida cristã, 2021, a gente pode chorar, mas a gente vai vencer. E a gente ainda vai ter força para puxar outro que esteja caindo. Você crê? Você está disposto a fazer isso, a crer, a se desprender do pecado, a olhar firmemente para Cristo? Então, querido, se prepare para um ano, ainda que difícil, mas um ano cheio de vitórias na sua vida. Um ano em que o nome de Deus vai ser glorificado através de cada bênção recebida, mas em que o nome de Deus vai ser glorificado também por cada provação que você receber e que Deus permitir. E que Deus confirme nos nossos corações e a cada dia das nossas vidas tudo o que Ele colocou no meu coração para falar ao teu coração. Amém. Meus amados, eu tenho uma notícia.